Então, gente, ainda a unidade 1, formação humana, nós temos a aula do dia 17 de abril, que tratou de três elementos importantíssimos para pensar a filosofia e a sociologia na formação do bacharel em enfermagem. Nós estamos falando de ciência, verdade e incertezas como condição filosófica. Pois bem, se a gente discutiu anteriormente natureza, razão e ação como condição humana, são aspectos inerentes aos elementos físicos, biológicos, psicológicos, emocionais, afetivos, sociais e culturais. Agora nós vamos discutir os aspectos que estão diretamente relacionados à condição filosófica, ou seja, a capacidade de pensar com ética, com moral. Nesse sentido, ciência, verdade e incerteza. Vamos começar. O que é a ciência? A ciência, para a filosofia, a ciência é algo que se coloca num plano da materialidade, ao passo que a filosofia, ela não é possível se materializar, porque o objeto da ciência é um objeto físico, o objeto da filosofia é um objeto metafísico. Portanto, ciência é nada mais, nada menos do que a busca por um conhecimento que se manifesta de forma material, de forma física, de forma pontual. A ciência, ela tem características que se manifestam pela sua capacidade de observação, pela sua capacidade de confirmação, pela sua capacidade de comprovação, pela sua capacidade de universalidade. A ciência sempre se manifesta de forma plural e universal e nunca singular. Tanto é que o estudo de caso, ele é uma metodologia específica para um determinado estudo como parte da ciência e dessa forma ele precisa passar por todos os rigores da ciência para que ele seja aceito como conhecimento científico. A ciência é universal. Dessa forma, é importante, nessa mesma direção, é importante dizer que a filosofia, diferente da ciência, ainda que seja o esteio, o fundamento da ciência, a filosofia é a mãe da ciência. Nós temos dois elementos que são elementos que se consideram metafísicos, que é a verdade e a incerteza. Pois bem, a ciência trabalha com a verdade. A ciência não trabalha com verdades no plural. A ciência é única no sentido da sua produção de conhecimento científico. Ela é universal. Mas essa verdade é uma verdade que ela se mantém até que um outro conhecimento científico possa ceder espaço. Nesse sentido, todo conhecimento científico ele é considerado provisório. Por quê? Porque ele pode a qualquer momento ser derrubado, ser refutado e em função de um novo conhecimento científico que se apresenta. Então, a ciência pressupõe a verdade no singular, nunca a verdade no plural, diferente da filosofia. A filosofia trabalha com verdades, porque a filosofia ela busca exatamente as concepções, e as concepções elas são inerentes às pessoas. As concepções elas são plurais, porque eu tenho a minha concepção de mundo, de sociedade, de educação, de
de política, de cidadania, a Emily tem a dela e vocês, cada um de vocês tem a de vocês. Então, o que nós temos? Nós temos concepções que são verdades no plural. A ciência, ela não tem concepções. A ciência tem um conhecimento científico que é universal e é único e é singular. A filosofia tem concepções plurais. Nesse sentido, é importante dizer que a verdade para a filosofia, ela é múltipla. A verdade para a ciência é uma só. Lembrando da maior característica da ciência, que é a provisoriedade, ou seja, a ciência é contingencial, ela pode a qualquer momento ter o seu conhecimento científico derrubado para que um novo conhecimento se instale. Nesse sentido, nós estamos diante do que a filosofia chama de incertezas. O que são incertezas? Incertezas são dúvidas, incertezas são imprecisões, incertezas são características que se remetem àqueles elementos que não podem ser ou se constituir como certos. E dessa forma, nós podemos dizer que a ciência não é incerta, a ciência é certa até o momento em que um novo conhecimento científico se instale. Enquanto esse tempo enquanto esse conhecimento científico não for derrubado, ele permanece como sendo um conhecimento científico certo, verdadeiro e imutável. Agora, a partir do momento que esse conhecimento científico for questionado, ele será então substituído, ele será reformulado por um novo conhecimento científico, desde que passe por todas as etapas do método e do conhecimento científico e se constituindo num verdadeiro rigor que a ciência demanda. Então, gente, ciência, verdade e incertezas são elementos que estão diretamente relacionados à condição filosófica, porque a ciência, ela segue uma concepção, ela segue um valor, ela segue uma ética. E essa ética, ela precisa ser comungada por diferentes pessoas em prol de uma mesma questão, que é a ciência. Então, a comunidade científica, ela tem um código ético, ela tem uma moral que norteia, que baliza, que fundamenta, que dá o esteio para que a ciência possa ser produzida ou se produzir ou se transformar em conhecimento científico. Daí dizer para vocês que no que tange à formação humana, pensando na formação do bacharel em enfermagem da terceira fase do curso da Escola Superior de Criciúma, nós podemos dizer que formação humana, ela tem duas vertentes, uma concepção que é física, material, biológica, que se manifesta de forma visível, de forma racional, e nós temos uma outra vertente que é uma condição filosófica que se manifesta de uma forma plural, por meio de uma perspectiva ética e moral. E aí vocês vão perguntar assim, mas professora, para que essa formação humana é necessário no currículo, na grade de disciplinas que compõem a formação do bacharel em enfermagem? Ela é necessária por duas razões. Primeira, porque
o curso de vocês está diretamente relacionado, diretamente voltado para a ciência, ele tem a sua base na ciência. Segundo, porque a condição filosófica é condição essencial para que o futuro enfermeiro ou futuro bacharel em enfermagem possa pautar e ancorar a sua prática profissional. Dessa forma, é importante entender que não só a filosofia como a sociologia são áreas importantíssimas na compreensão do sujeito, daquele sujeito que vai se manifestar como o elemento mais importante no desenvolvimento do trabalho de saúde. Seja você um enfermeiro, seja você um fisioterapeuta, seja você um nutricionista, seja você um psicólogo, seja você um médico ou um outro profissional na área da saúde, se faz necessário, mais do que necessário, se faz imprescindível que você possa ter na filosofia e na sociologia a sua base, o seu ancoradouro, o seu esteio, o seu fundamento para que a formação humana não fique relegada a segundo plano. Afinal de contas, qual é o elemento mais importante da ciência? A serviço de quem a ciência está? A serviço da humanidade, a serviço das pessoas. E é justamente por essa razão que nós temos que entender que a formação humana se constitui condição essencial, não só no plano das humanidades, mas sobretudo na condição de pensar uma sociedade, de pensar uma humanidade que possa ser mais sensível e mais atenta a tudo que o cerca, incluindo o conceito de saúde e bem-estar.